Acho que eu vou parar aqui. Você pode ir comigo. Pronto, esse daqui não tem necessidade de grão, só a sacolinha que a gente tem uma sacola mais fina. Tá esse bom. não, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigada, tá? Oi, gente! Fala oi, amor. Oi, boa noite. Gente, desculpem, eu não avisei que a gente ia fazer a live hoje de qualquer jeito. Na verdade, eu decidi agora, porque nós estávamos com o nosso amigo Renan até agora. Ele acabou de embarcar para Bahia para um compromisso e acabou que não deu pra gente começar a fazer a live no horário marcado. Mas estamos aqui porque a gente tem um tempo aí antes do nosso embarque para Cuiabá. Oi, gente! Oi, todo mundo! Nossa, tá entrando um monte de gente até. Oi, Laíra! Imaginei que não ia ter. O Alan tava preocupado, falou, ai, não vai aparecer ninguém aqui. Gente, o Alan tava tão preocupado, ele tava querendo, assim, tipo, fazer um roteiro, como ia falar. Eu falei, não, amor, é um bate-papo, uma coisa, assim, bem informal mesmo. Boa noite, gente, boa noite, Nara. Obrigada, gente. E aí eu vou... Adriana, amor. Tô vendo. Oi, Adri. Você não tá vendo? Eu tô vendo. Tá vendo? Ela vendo tá ela indo. tirando sarro ali. Tirando o sarro da situação aqui do maridão. Então, gente, obrigada. A ideia aqui é aproveitar para falar de como é a nossa vida enquanto sócios, né, amor? Eu acho que sim, né? Eu acho que seria interessante a gente começar falando... Eu não sei, vocês estão ouvindo? Porque de vez em quando tem a chamada aqui do embarque, né? E aí a voz da locutora pode abafar um pouco a nossa. Se vocês estiverem ouvindo, manda um joinha aí pra mim, só pra eu ter certeza. Sim, obrigada, Marjorie. Então, bom, gente, eu quero começar dizendo o seguinte. Eu já recebi alguns directs, alguns depoimentos de advogadas que têm... A Luana. Oi, Lu. A Luana, As nossa, meninas casa? estão dormindo, Lu. E dizendo, relatando a Não, pra chamar dificuldade... 10 para 8 ainda. Ah, tá cedo, né? As nossas filhas. Relatando uma certa dificuldade de formar uma sociedade ou de progredir uma sociedade com o cônjuge, né? Ou com o namorado, ou com o noivo, enfim, com a pessoa a qual ela esteja se relacionando. Algumas das advogadas já me relacionaram, eu acho que já é o vinho, gente, que tá... Já me relataram alguma dificuldade de se sentirem, como eu vou dizer, realizadas enquanto sócios do marido. E outras já me relataram problemas de comunicação mesmo. Então, eu quero dizer para vocês, começar dizendo o seguinte: quando eu e o Alan nos casamos, nós não éramos sócios. E eu tinha comigo que não seria saudável para nossa relação que nós, enfim, iniciássemos uma sociedade, mesmo ele sendo advogado e eu também, e com objetivos em comum e até mesmo com uma área do direito comum. Né, uma área do direito afim, digamos assim, porque nós dois sempre atuamos na área empresarial. Eu nunca atuei em família, enfim, nem ele nunca teve esse foco. Mas no início da nossa vida conjugal, cada um tinha o exercício da sua profissão de maneira independente. Então ele tinha lá a sociedade dele, com o Dr. Vasco, que foi o primeiro sócio dele enquanto advogado, e eu tinha a minha condição com duas amigas, a Gisele, que até hoje tá lá com a gente lá na Schmidl, e com a advocacia dela em Brasília também,
e a Fernanda. E nós íamos levando assim. E aí, você quer falar alguma coisa, amor? É melhor você me perguntar e eu responder. Vai explicando você. E aí, você tem mais habilidade. o que aconteceu, amor? Você rompeu a sociedade? Em 2008 eu separei minha sociedade com o Vasco. Aí eu fundei a Schmieder. E quando eu fundei a Schmieder, eu falei com a Lisiane que eu não via sentido em ela advogar separado de mim, porque eu estava iniciando o escritório próprio, né? Antes, tudo bem, que eu tinha sociedade com o Vasco, então era uma situação que era delicada, era complicada. Mas eu estava fundando o escritório Schmieder, então vamos trabalhar junto, né? E aí qual foi o seu raciocínio, assim, para... O que você pensou? Qual foi o seu argumento para me convencer? Porque eu não via sentido em você desenvolver uma advocacia paralela da minha. Na medida em que eu estava fundando o escritório nosso. Não, mas tinha a ver com custos, tinha a ver com o que exatamente? Era só porque eu era sua esposa? Não, você sempre teve um desempenho excepcional, principalmente na área trabalhista, que você inicialmente trabalhou. Mas quando você veio para o escritório, você começou a atuar no trabalhista. Sim, tá. Mas e aí? Qual foi o argumento principal que você... Foi esse. Eu não via sentido de você desenvolver uma advocacia paralela da minha, sendo que eu não tinha mais aquela sociedade que era impeditivo, porque um casamento é uma sociedade. Você vive uma sociedade conjugal. Então, a diferença é que você dorme na mesma cama que o sócio. Então, isso tem implicações de uma rotina conjunta. Então, eu sempre tive para mim que o desenvolvimento do meu trabalho não é apenas no meu desenvolvimento profissional, mas também em prol da minha família. Você, como minha esposa, naturalmente eu imaginava que havia necessidade da gente conjugar isso. Você sempre foi relutante em relação a essa questão, porque para mim nunca fez diferença. Mas não é só porque você é minha esposa, obviamente porque você é competente, senão não fazia sentido você trabalhar comigo, entendeu? Mas a ideia que eu via você desempenhando um trabalho separado, uma advocacia separada. Eu tinha mais, vamos dizer assim, como eu comecei bem antes de você, a minha advocacia estava mais adiantada, o rol de clientes, a produção, o retorno. Então eu vi uma situação incongruente. Você ainda começando a advocacia e eu já com a advocacia mais consolidada. Então achava que a gente iria conjugar, unir. E tinha uma questão de custos também, né? Porque você tinha um custo e eu tinha um custo. Então, a questão do custo também, mas em relação a essa questão da advocacia paralela, né? Mas foi o seu principal argumento na época. Porque como você estava começando a advocacia, naturalmente o custo que você tinha para o retorno da tua profissão era muito maior do que o meu, porque eu já tinha advocacia consolidada girando e com retorno financeiro pra gente. Então eu não via sentido em você sofrer um alto custo para desempenhar a advocacia, sendo que você poderia progredir no escritório. Uhum. Realmente esse foi a justificativa inicial. E aí quando você foi, o que eu te propus? Que você estabelecesse uma atividade dentro do escritório, peraí, vamos por partes agora. Entendeu? E aí o que aconteceu? Quando o Alan veio com essa proposta, porque embora ele tivesse rompido a sociedade com o antigo sócio dele, nós não havíamos conversado, até então não tinha esse projeto de trabalharmos juntos. Então, muito embora nós tivéssemos naquele momento algumas parcerias, porque a gente tinha algumas coisas compartilhadas, eram mínimas, né, em relação a um contexto de uma sociedade. E aí o que aconteceu, na verdade, é que no momento em que ele rompeu a sociedade, ele teve a oportunidade, inclusive, de montar uma estrutura e tal. E eu tinha uma outra estrutura que não era própria.
né? Então era alugado e tal, era um prédio, para quem é de Cuiabá, é um prédio ali na Avenida do CPA, onde funciona o Juizado Especial, o núcleo dos Juizados Especiais. Na época era recém-inaugurado, era um prédio novo, muito bacana, mas não era próprio, né? Tinha um custo mensal e tal. E então ele veio com essa proposta, por todos esses argumentos que ele falou aqui, mas eu tinha 2 medos. O meu primeiro medo é que a coisa se misturasse a tal ponto que eu não me visse nem como uma esposa, nem como uma sócia e perdesse a minha identidade profissional. E num segundo momento, uma outra coisa também que atrapalhava e me dava um pouco de dúvida era a questão financeira, né? Então eu falava, bom, até então eu tenho o meu dinheiro, ele tem o dele, ele tinha as responsabilidades definidas, eu tinha as minhas definidas. E aí, como que vai ser? Será que daqui para frente vai misturar? Isso vai ser saudável? Mas, de fato, naquele momento, eu fui convencida pelas circunstâncias, por ele, claro, mas, de fato, eu não vi muito sentido, já que os dois faziam as duas coisas de maneira autônoma. Era diferente se eu tivesse um contrato, né? Se eu fosse uma advogada associada, ou tivesse algum outro projeto, ou tivesse inserida num ambiente de concurso público já consolidado, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, ali não fazia sentido eu me manter autônoma enquanto ele já estava ali numa estrutura mais avançada e me queria por perto ali para fazer isso tudo funcionar. Então, ali eu topei a gente começar. Eu vou ter que botar o celular para carregar. Você tá com Você quer usar o meu cabo? Deixa eu ver. Só um pouquinho aqui. Ah, pode usar o meu cabo. Não, peraí, gente, só um pouquinho, desculpem, tá? Mas põe essa bateria porque eu não sei se essa tem carga. Essa não tem carga, põe essa aqui. Peraí, gente. E aí, em 2008, nós resolvemos finalmente iniciar a Schmidl e Associados já juntos, né? Já como sócios. E assim, naquele momento eu precisei eu fui direcionada a um departamento que exigiu uma demanda maior, que tinha uma demanda bastante grande, que era trabalhista. Muito embora eu já tivesse uma afinidade com essa disciplina, não tinha assim uma vivência como eu passei a ter. E dali pra frente eu me dediquei a isso e tal, e a gente foi seguindo, mas o ALA já tinha mesmo uma carteira mais importante. E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: durante muito tempo, isso, embora tenha sido, a Schmidl foi criada, nós criamos a Schmidl juntos, né? No momento em que ela abriu a porta, nós entramos juntos nessa. Mas não foi algo tranquilo, não, tá? Eu vou mentir pra vocês se eu disser que foi super harmonioso, que foi tudo um mar de rosas desde o começo. Não foi. Porque pra mim havia... Mas eu sou perseverante. Sim, o ALA é perseverante. Porque pra mim realmente foi complicado, tá? Então, assim, eu saí de um projeto que era 100% meu para entrar num projeto com ele, onde ele já estava num nível acima do meu em termos de conquistas. Eu já tinha caminhado mais do que eu, né? Então, assim, eu tive uma questão de me adaptar a ser uma coadjuvante, onde eu era inicialmente uma protagonista. Então,
existia esse conflito, né, amor? Existia ou não existia? Sim, claro. Existia esse conflito. E Não de minha parte, era você era que uma impunha coisa esse conflito. minha, era uma coisa minha mesmo. Então, eu acredito que a minha geração, para essa geração mais jovens, de mulheres, ela foi criada para ter um nível de independência e um nível de protagonismo que muitas vezes nos deixa bastante inseguras e por vezes nós entramos em conflitos. Eu acho que mulher tem dificuldade mesmo para trabalhar com o marido no início. Isso é meio comum. Você não sabe se é comum, você não... Qual é? Não, tem qual uma é o seguidora outro tua ali que diz que com meu marido por outras vezes vezes não foi fácil. Então, mas eu você imagino que seja. Então, mas a gente não sabe onde esteve a dificuldade da Bruna. A gente está falando aqui a nossa experiência. Assim, minha opinião, a questão é o seguinte, a sociedade... Bem, o que você vai falar? Não, é a sinceridade. Toda sociedade, para dar certo, você tem que estabelecer os papéis de cada sócio. Isso desde uma sociedade conjugal, é o papel do marido, o papel da esposa, uma sociedade profissional, o papel de um sócio, o papel de outro sócio. Então, a doutora Sueli está discordando de você. Ela falou que não tem problema nenhum com o marido dela. Então, mas eu disse, mas você reclamou que teve dificuldade e a outra ali, a Bruma... Não, mas é porque você generalizou. Não, eu falei que eu imagino que isso seja comum. Porque eu vou explicar. Porque você precisa identificar essa questão dos papéis. Então, onde foi o problema inicial dessas dificuldades que você fala? Foi em estabelecer esse papel meu e seu na sociedade, que esse foi o problema. Por conta da tua posição de protagonismo que você inicialmente imaginou que estava perdendo. Eu nunca tive a intenção de prejudicar o teu protagonismo, qualquer coisa assim. Isso nunca foi meu propósito. Não, mas espera lá, gente. Ele tá achando que isso aqui é DR. Não é questão de DR. Tanto é que, por exemplo, a gente convive na sociedade junto há quanto tempo? Há 11 anos, né? Sim, não, mas então, mas é isso mesmo que eu quero dizer. Eu acho que naquele momento, e a doutora Sueli está dizendo que com ela foi tranquilo, e é justamente isso. Na época, eu tenho certeza que o que realmente, faltou... Marjorie, é isso, não é fácil, mas se encaixa. Só um momento. O que faltou naquela ocasião foi uma maturidade da minha parte de expor ao meu marido essa insegurança que eu tinha de uma maneira clara e dali estabelecer parâmetros reais, concretos, né? Então, assim, o que deveria acontecer para que eu não me sentisse como eu me senti durante algum tempo, né? Era culpa dele? Não era culpa dele, tá? Isso aqui eu tô dizendo num contexto muito particular e eu tô sendo muito sincera com vocês aqui, tá? Então, assim, isso de fato eu acredito que tenha sido talvez o único ponto de conflito, não da parte dele, mas da minha, durante algum tempo da nossa advocacia juntas. Agora, qual foi, digamos, a gente tem que entender que as mulheres, elas têm projetos. A mulher, ela pensa na família de uma forma diferente dos homens. Os homens têm uma tendência a pensar na família de uma maneira muito prática. As mulheres, elas pensam na construção da família, na construção emocional da família. E nesse ponto, ter um marido como sócio é uma bênção tão grande, porque a realidade é que a maioria das profissionais liberais que não tem um suporte de um sócio que possa realmente segurar as pontas no momento em que ela decide crescer a família, ter filhos e tal, ou fazer qualquer outro projeto, ou de profissionais que são associadas, contratadas, enfim, que tem um vínculo contratual.
isso realmente pode ser um problema, né? E ser sócia do marido num momento como esse foi, sabe, uma bênção na minha vida. E custou para eu compreender isso, porque na verdade a sociedade entre casal tem um benefício que outras sociedades não têm, que é um suporte recíproco e um suporte que é verdadeiramente genuíno, né? É verdadeiramente desinteressado, ou é um interesse mútuo, melhor dizendo, né, amor? É um interesse mútuo. Então, dados os momentos, um precisa dar um suporte maior para o outro, para que o outro possa desempenhar um determinado papel que é importante. Então, ele me deu um suporte no momento em que eu precisei desempenhar esse papel novo na minha vida, que foi a maternidade, né? Um suporte profissional. Ao passo que eu dei o suporte emocional para que ele, como pai, pudesse ter a tranquilidade de trabalhar, para que eu pudesse, eu criando as nossas filhas, né, com tranquilidade e tal, estruturando a família para isso. E aí, no momento em que essa estrutura estava formada em bases sólidas, aí sim o campo estava preparado para que eu pudesse retornar. Eu nunca abandonei a advocacia, nunca abandonei o escritório, eu sempre fiquei trabalhando, mas obviamente quando você se torna mãe, o seu rendimento cai, isso é fato, tá? O seu rendimento vai cair, você vai ter que fazer, você vai ter que abdicar de coisas, ou do seu lado familiar ou do seu lado profissional. No meu caso, eu abdiquei muito do lado profissional em benefício da construção de bases sólidas da nossa família. Entretanto, ele me deu esse suporte para que eu pudesse retornar num ambiente tranquilo. E eu também dei o suporte para que ele pudesse ter a tranquilidade profissional e chegar em casa e saber que estava tudo tranquilo também, né? Então, a partir disso, aos poucos eu fui compreendendo que ali não era uma concorrência, né? O meu marido não era o meu concorrente, o meu marido era verdadeiramente o meu parceiro, não só dentro de casa. A né? sociedade é isso. Mas também profissionalmente, ao contrário de uma sociedade comum, durante o meu afastamento, eu podia contar com ele que tudo estava ok. Não era uma pessoa que me oferecia riscos enquanto profissional, né? Então veja quantas pessoas às vezes não podem usufruir do tempo de maternidade, de licença maternidade, esse tipo de coisa, por medo, literalmente, de perder o posto, de perder oportunidades, porque está numa situação em que o seu parceiro profissional, ele não vai verdadeiramente compreender a sua dor do momento, né? Enquanto um sócio, cônjuge, ele está nessa contigo, né? Ele está ali realmente de corpo e alma contigo. Então ele não só vai compreender, como ele também vai lutar por você, né? Então assim, foi um amadurecimento para mim. Não foi fácil, né? Não foi fácil porque são crenças, né? E eu tive essas crenças por muitos anos, por exemplos que eu tive no meu entorno, de que às vezes a mulher ela pode se apagar, né? Profissionalmente. Eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo. Mas a verdade é que eu também não iria brilhar profissionalmente se eu não sentisse que o meu lar estivesse seguro, que as minhas filhas estivessem realmente protegidas e com os princípios da nossa educação bem definidos e bem estabelecidos. Então, assim, hoje nós temos a bênção de termos nossas filhas ainda pequenas, crianças muito tranquilas. E todo lugar a gente escuta elogios das nossas filhas, né, amor? Sim, claro. Inclusive da Melissa, que é a nossa pipoquinha, que tem uma energia incrível. E justamente porque a gente sabe que de vez em quando
eu vou precisar me focar mais na família, ficar mais focada na família e puxar aquilo, porque não adianta, de nada adianta a gente construir um patrimônio social, um patrimônio profissional, se quando a gente chegar em casa vai estar tudo desestruturado, né? Emocionalmente desestruturado. Então, isso aí é muito importante. Agora, no nosso dia a dia, nós recentemente refizemos o nosso acordo social, incluímos mais um sócio e a gente discute isso com muita clareza, inclusive no que diz respeito a custos, né? Então, existe essa preocupação e a gente procura, hoje em dia, ter um diálogo mais claro, né? Sobre o papel de cada um. É importante dizer também que quando meu marido teve o câncer, a coisa meio que se inverteu, então ele ficou mais tempo em casa e eu tive que ficar mais tempo no escritório. Eu tive que me afastar por 6 meses, né? E o sucesso do meu tratamento, além, obviamente, da base da fé em Deus, da presença de Deus em nossas vidas, na minha, no meu processo de cura todo, foi eu poder me ausentar do escritório por 6 meses, ainda que eu trabalhava numa rotina muito menor por conta dos períodos de quimioterapia, de recuperação que eu ficava Debilitado. Absolutamente debilitado. Mas se eu não pudesse contar com você no escritório, eu não poderia ficar os 6 meses que eu precisava me dedicar exclusivamente à recuperação da minha saúde, ao meu tratamento, e hoje está aqui um exemplo vivo de que o câncer tem cura. Eu sou um exemplo de que o câncer tem cura. Eu me curei do câncer, estou totalmente curado. Então, por conta disso, por isso que eu falo, a sociedade, seja conjugal, seja profissional... Porque você tinha uma tranquilidade emocional. Mas essa que é a questão. A sociedade, para ela funcionar, cada sócio tem que ter um papel em prol da sociedade. Um papel comum, claramente definido. Então, isso em qualquer sociedade, então, tá, na gente? sociedade conjugal, qual que é a comunhão? A família. Na sociedade profissional, qual é a comunhão? A empresa. Quando você tem a sociedade conjugal junto com a sociedade profissional, você vai unir família e empresa como objetivo comum. Então, se cada um tem o seu papel e cada um tem a consciência que a produção individual ela tem um retorno em prol da comunhão da família e da empresa, você tem sucesso, você não tem problema. O que gera conflito é, na verdade, crenças equivocadas em outras circunstâncias, que não é o seu caso. Questões de egoísmo próprio, de vaidade absoluta, porque quando você desloca a importância da tua atividade para si e não para o objeto da comunhão social, família ou empresa, ou as duas coisas, no caso nosso, que somos sócios profissionais e casados, você cria um atrito na fluência do sistema. E aí vai dar problema. Então, por isso que eu falo, no início, por conta de crenças, você tinha essa preocupação com a tua independência. Eu nunca tive preocupação com a minha autonomia. Eu sempre pensei na família e na empresa. Porque na verdade, no começo, o meu medo era que com o tempo eu me tornasse dependente dele. Sim. Entendem? Então, isso era uma crença minha. Porque eu tive algumas situações na minha vida que me levaram a construir, infelizmente, essa crença, que é uma coisa que eu fui desconstruindo ao longo do tempo. Hoje você realmente ressignificou isso. Tanto é que você não tem mais problema com isso. E com relação à nossa convivência na prática, lá no escritório, é muito tranquila. Justamente porque
A gente gosta de Porque, rotina. não, porque os papéis são bem definidos. Sim, então, mas e porque a gente ele gosta de tem- rotina também. Eu sou fã de rotina. Eu não gosto desse negócio de ficar mudando toda hora, inventando. isso tem a ver com o seu Não, tranquilo? porque viver a rotina de estar com você, pra mim isso me dá prazer, isso me torna feliz, entendeu? Essa que é a questão. Eu não tenho. Porque eu te amo, porque eu confio em você. Essas Gente, coisas, posso entendeu? falar uma coisa que o Ala faz, e no começo eu tinha muita vergonha. Às vezes ele estava numa reunião e eu entrava na sala e ele estava ali com os clientes e ele me abraçava e me beijava na frente dos clientes e me chamava de paixão. Ele me chama de paixão na frente de qualquer pessoa. Mas Gente, eu morria de vergonha. E, enfim, é só uma curiosidade. E aí o que acontece é que cada um tem o seu papel muito bem definido. Então ele tem as causas que nós sabemos que é de competência dele. E eu deixo o Ala falar. eu trabalho. Não deixa ele falar, gente. Eu trabalho na gestão do escritório num nível mais estratégico, entendeu? E a Lisiane trabalha na gestão do escritório no nível mais administrativo, mais executivo, entendeu? Por isso que a coisa funciona. Na gestão de pessoas. Sim, e na execução mesmo das atividades. Eu fico num ponto de vista estratégico, ela mais executivo. Por isso que não adianta ter 2 executivos, 2 estratégicos. Não vai funcionar. Cada um tem que fazer um papel. Sociedade funciona quando um complementa o outro. Sim, e tem uma coisa fantástica. E isso não faz eu ser melhor que ela ou ela ser melhor que eu. Nós dois somos bons no que nos une, que é a empresa e a família. Sim, e cada um tem a sua especialidade também, claro. Então, as temáticas processualísticas lá do escritório são muito bem definidas, né? E tem algo que é fantástico, porque o Ala ele é alguém muito organizado, estrategicamente falando, e ele criou toda uma metodologia dentro do escritório que facilitou a vida de todo mundo. Então, ele é uma pessoa que tem essa visão também, né? E eu acabo ficando mais com essa parte mesmo, no que eu digo, no que diz respeito à gestão do escritório, na parte mais dos relacionamentos ali, né, interpessoais. Porque é uma questão que a gente verificou que funciona, né? Então, não adianta a gente querer nadar contra a maré. Então, ele tem um perfil que é muito estratégico e que é isso, ele tem que ficar nisso mesmo. E o meu perfil que é mais... Vou só responder a Bruman Henrique ali. Bruman Henrique, eu isso não que estou fala? enxergando muito bem. Escritório, casa é casa. O dia que você levar o escritório para casa ou a casa para o escritório, não funciona. Isso é muito importante falar, tá, gente? A gente não discute assunto particular no escritório. É incrível que isso é uma coisa que desde o começo mesmo, né, Linda? A gente entra no escritório, não tem assunto particular. É simples, eu vou dar um exemplo muito prático. A responsável financeira pelo escritório é a mãe da Lisiane, minha sogra. Só que quando ela está no escritório, ela não é minha sogra, ela é minha gestora de finanças, ela é minha financeira. Então, ela me trata como patrão dela e eu trato ela como uma empregada de confiança. Sim. E justamente por isso funciona. Entendeu? Eu tenho alguns clientes que ficam abismados com isso, mas eu falo, meu amigo, isso eu aprendi com minha mãe. Entendeu? Minha mãe sempre, quando empregou alguém da família dela, distinguia no momento do emprego o profissional do parente. Isso eu herdei dela, cresci com isso e eu aplico. E eu vou falar uma coisa, faz bem, porque isso não atrapalha minha relação com minha sogra, pelo contrário. Por quê? Minha sogra é minha sogra fora do escritório. Mais unidos, quando eu tem acho, que ser né? assim. Quando tá fora do escritório, ela é minha sogra. Agora, quando ela tá dentro do escritório, ela é minha financeira. Ela é a Ana Jorge, ela não é minha sogra. Justamente. Entendeu? Justamente. E é assim que é o segredo para funcionar. É papel, cada um tem o seu papel, e pensar que esse papel individual
une um objetivo comum, no caso a empresa. Inclusive, a minha mãe, ela foi entrevistada, tá? E na época, porque foi uma situação A Lisiane tinha medo. Eu falei para ela, eu preciso... Quando a nossa financeira anterior, ela se afastou do escritório, Sim. e se afastou por conta de umas questões, dificuldades. Inclusive, ela voltou a estar lá no escritório. Hoje ela é nosso paralegal ela lá. É temporário, está agora. substituindo a Kelly, que está em licença maternidade. Mas eu falei para a Lisiane, amor, nós, aliás, precisamos de alguém de confiança. Por quê? Muito embora nós temos um sistema em que a última palavra de qualquer operação financeira passa por mim ou pela Lisiane, eu preciso que alguém que esteja lá seja da nossa confiança. Tua mãe é da nossa confiança. Não, mas o que aconteceu foi que a minha mãe, quando ela soube que a funcionária tinha pedido demissão, ela se ofereceu. E aí eu comentei com ela, eu falei, olha, a minha mãe se ofereceu e tal, mas ela tá fora do mercado há alguns anos, eu não sei se é interessante, eu tenho medo de misturar as coisas, e ela foi muito tranquila quanto a isso. Inclusive, ela veio conversar comigo, eu falei, é interessante que você converse com ela, porque eu sou sua filha, então eu quero ficar isenta nessa questão da contratação, né? E aí ela fez a entrevista normalmente com ela, claro. E tal, e a gente acertou os pontos contratuais dela, né? Agora, quando ela precisa de qualquer coisa que diga respeito ao contrato dela, ela conversa assim comigo e normalmente eu dou a palavra final com ela, mas a gente sempre debate claramente. Então, assim, olha, sei lá, pedir um aumento. Paixão, eu não entendi ali. O financeiro se mistura, não entendi a pergunta e a estratégia empregada processual. A gente já vai responder não entendi isso aí. Em que contexto a pergunta. Tá, vamos responder. O financeiro se mistura. E o financeiro se mistura? Tá, mas qual financeiro? Do profissional ou pessoal? Eu acho que eu entendi a questão. Veja bem, a entrada de dinheiro no escritório, ela vai para a conta do escritório, tá? Então, independente de quem captou o cliente, qual é a origem do contrato, quem levou a carteira, quando o dinheiro... Daqui 20 minutos é o nosso embarque. Sim, já está terminando aqui o nosso tempo. O dinheiro vai para a conta da pessoa jurídica. Então, toda a rentabilidade do escritório vai para a conta jurídica do escritório. Como sócios, nós temos o nosso aporte, tá? Então, isso é feito de maneira esporádica. A nossa prioridade é sempre o fluxo de caixa. Então, a gente precisa sempre manter um fluxo de caixa. A gente não trabalha com reserva financeira dentro do escritório. As nossas contas pessoais... Não, a gente está em reserva no escritório. Não. Que eu digo assim, com reserva, sem reserva. A gente trabalha sempre com fluxo de caixa. A gente se autofinancia. As nossas contas pessoais, elas são pagas pelo escritório. Pelo escritório. Tem que honrar nossas contas pessoais. Sim. Mas essa já é a nossa retirada de lucro. Sim. Eventualmente, quando existe um plus... Né, um plus, aí a gente faz retiradas de aplicações financeiras próprias. Justamente. Mas, como sócios, nós também temos a responsabilidade de repor o caixa. De pagar a conta. Se o escritório não der conta, a gente tem que aportar. Exatamente. Porque o nosso papel de sócio é uma obrigação maior. Justamente. Então, nós temos esse compromisso. Mas o segredo é o seguinte, você tem que entender, a advocacia, o fluxo de receita mensal não é comum. Jamais você pode fazer o gasto na advocacia pelo pico de receita que você tem ao longo do ano. Você tem que fazer pelo piso de preferência. Porque no momento que você tiver pico, você tem que pegar essa sobra e deixar como reserva. Porque no momento em que você estiver abaixo do piso, essa reserva vai te manter o equilíbrio. O segredo da advocacia perfeita, financeiramente, é você guardar a reserva no pico para suportar o momento de ciclo baixo. Porque é cíclico, não adianta. Pode ser o maior escritório do país, pode ser o menor. Um mês ele vai ganhar mais, outro mês ele vai ganhar menos. Sim.
Então, onde que muitos advogados cometem falhas? Quando eles recebem muito dinheiro, eles gastam no desespero porque ganhou. Aí no mês seguinte, ou 2, 3 meses depois, está no momento de ciclo fraco, ele vai ter que se endividar. Justamente. Aí ele cria um ciclo vicioso. Por isso que aqueles escritórios Moisés, de advocacia de massa, sim. quando pegam contratos que pagam muito bem por mês, no momento que a empresa passa por uma crise financeira, ela quebra junto. Sim. Mas é o segredo de Moisés, a Bíblia ela ensina tudo. Quando Moisés disse para o imperador lá, Moisés não, José, desculpa, a questão do sonho dos 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. É isso. É o mesmo princípio. No período que você tem a glória, você não tem que gastar pela glória. Você tem que poupar para o momento que você está fora da glória. Agora, isso não significa que se você estiver num ciclo de, vamos dizer assim, prejuízos, entre aspas, você não vai ter novamente um ciclo de lucros. O segredo é você ter equilíbrio, ter estabilidade a partir das suas reservas. Quando você se autofinancia, você não paga juro para um terceiro, você paga juro para si próprio. Justamente. Então, obviamente, funciona. Inclusive, para quem advoga para a empresa, isso é essencial, porque a empresa, ela oscila. Sempre. Inclusive, nós temos um caso de um cliente... Nós tivemos que suportar quase um ano sem receber do cliente, receita, porque ele estava num momento de dificuldade. E ele tinha ele demandava muito do escritório. Então, agora, nós o cliente ele é nosso parceiro, mas ele é nosso parceiro. Cliente, e agora o nosso cliente está numa condição estupenda financeira. Excelentes negócios que a gente tem feito justamente por isso. Frutos. Quer dizer, se a gente não tivesse condição de suportar essa demanda, nós teríamos com certeza perdido o cliente. Claro. E um excelente cliente. Ele só estava numa fase temporária de declínio, agora ele está na ascensão. Sim. Então o segredo é esse, você tem que ser parceiro e você tem que ser responsável com a gestão do teu dinheiro, né? Não pode se iludir. E aí o casal, enquanto sócio, tem que estar muito afinado quanto a isso. Porque senão, gente, isso é pra vida, tá? Isso é dentro da família, ou como sócios profissionais ou não. Isso é um conceito que vocês precisam ter, tá? E essa comunicação financeira, ela deve sempre acontecer de maneira clara. No mais, a gente dialoga muito bem, a gente não tem problema de briga, nem nada. E a mulher sempre tem a razão, a base é essa. E já estão chamando a gente para o embarque. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não fez, né, um script como ele gostaria, porque ele é super organizado e metódico. Acho que foi bacana, eu acredito que... Mas eu prometo que eu vou marcar uma outra, mais organizada, mais estruturada. Me falaram, Lise, você tinha cancelado. Na verdade, eu disse que nós adiamos, né, que nós teríamos que adiar. É que eu fiquei na esperança da gente ter esse tempo e poder fazer ainda hoje, porque é difícil. Amigo, quando eu posso, ele poder, por conta justamente desse princípio de um apoiar o outro. Então, quando eu tô fazendo live com vocês lá em casa... Obrigado aí por me permitirem aparecer junto dessa minha musa. Eu acho que ele vai amar isso, gente. Vai ficar terrível agora. Vai querer fazer live toda semana. Não, jamais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O brilho é seu, eu sou um mero coadjuvante aqui. Não, jamais, nunca. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar perguntas, eu vou anotando. Numa outra oportunidade a gente faz novamente, tá? E se vocês quiserem também outros assuntos, se vocês gostaram de alguma coisa que ele falou e queira que ele, enfim, fale um pouco mais a respeito também, me falem, que a gente faz uma live só dele, tá? 100% Alan Wagner Schmidl. E é isso, tá? A gente vai voltar pra casa agora. Tô morrendo de saudade das nossas filhotas. E é isso. Vou salvar a live sim. Tá bom, gente? Obrigada, meus amores. Boa noite a todos aí. Obrigado aí por me ouvirem. Ele foi super bonitinho, né, gente? E é isso. Eu acho que a sociedade profissional de casais, ela depende de comunicação, ela depende de um companheirismo sincero, honestidade como qualquer outra relação, compreensão gente. Mútua. Compreensão mútua e afinar
sempre os objetivos, porque os objetivos do casal, ele tem que estar sempre afinado, sempre em sintonia. E vai acontecer sim, tá, gente? De um momento você ter que apoiar mais um ou outro para um determinado momento da sua vida. E são ajustes, né? São ajustes e no final de tudo, o maior beneficiado é a família, são as nossas bases mais fortes e mais sólidas. Tá bom, gente? Obrigada pela presença nesse horário. E é isso. Até logo. Tchau, tchau.